Ok. Então, uhum. Bem, então vamos começando, porque está na nossa hora mesmo, né? Olha só, pessoal, há 2 minutos atrás eu acabo de receber a notícia que o Alexandre não vai poder participar da nossa roda de conversa de hoje, porque ele está em Petrolina, no interior do Paraná, tentando acalmar os ânimos com o MST. Ele é do Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? O responsável exatamente por contatos com os movimentos que lutam pela reforma agrária. E ele está lá tentando acalmar os ânimos que o MST de novo invadiu a propriedade da Embrapa, lá, em protesto contra o governo Lula. Então, nesse momento, está lá. E aí pediu 1000 desculpas e se colocou à disposição para fazer o debate conosco no outro momento. A partir daí, eu não queria perder a oportunidade da gente ir debatendo esse tema, porque esse tema, aparentemente, ele não tem nenhuma vinculação com a questão da adição. Mas, dentro do contexto atual, ele tem uma profunda vinculação com a questão da adição. Que a questão é a seguinte: nesse momento, nós passamos por uma profunda reforma nos meios de produção. O que isso significa? O que significa é assim: a China conseguiu um destaque mundial, produzindo bens de consumo para todo mundo, para a Apple, para a Amazon, para todo mundo, com mão de obra escrava. E com esses recursos, ela conseguiu desenvolver tecnologias próprias, principalmente na área de informática, que está ameaçando todo o restante do mundo capitalista ou, como se preferirem, ditatorial, que se acha dono de todo o planeta. Daí o único meio que o Ocidente tem de combater a China e de impedir o crescimento dela é desenvolver a produção de bens de consumo através da automação, que é o que ela tem feito num processo acelerado. Com isso, desenvolveu-se, por exemplo, uma automação da agricultura. E daí, no agronegócio brasileiro, que nesse sentido é um dos mais adiantados, né, ele consegue ter propriedades imensas plantando monoculturas praticamente sem mão de obra nenhuma, até porque as colheitadeiras já estão sendo automatizadas e guiadas via satélite, não precisam nem mais de motoristas. As fábricas, por exemplo, elas estão sendo todas robotizadas. E com isso, a mão de obra caiu também absurdamente. E dentro desse contexto, e só servindo como exemplo, chega a inteligência artificial, que a inteligência artificial deve encerrar com uma série de profissões que para nós era inadmissível até pouco tempo atrás, como, por exemplo, a profissão de professor, né? Não sei se vocês estão acompanhando através das mídias. O Facebook está desenvolvendo com uma daquelas universidades lá dos Estados Unidos que se acham parentes de deuses, né? Não sei se é Harvard, Michigan, qualquer coisa dessas, mas ele está desenvolvendo um curso à distância em que você vai poder matricular uma criança ainda no 3 anos de idade, se não me engano, é a idade mínima, e essa criança vai fazer todo o curso dela em casa, via internet, virtual, e vai se formar no doutorado nessa universidade, sem nunca ter saído de casa. Bem,
Eu não tenho nenhuma dúvida que a elite mundial vai adorar ter seus filhos matriculados sem saírem de casa na principal, teoricamente, principal universidade do mundo, né? E a elite, por outro lado, também vai adorar de pasteurizar a cultura em todo mundo. Mas o que importa aqui é que as determinadas profissões estão chegando ao fim, né? Vocês devem ter visto a greve dos roteiristas e dos atores lá de Hollywood, exatamente por causa da inteligência artificial. O que está sendo proposto para os atores de Hollywood é terem seus corpos escaneados e aí todo o restante, filmes e qualquer coisa, vai ser feito através da inteligência artificial que vai produzir, a partir daquela imagem escaneada, qualquer coisa da pessoa, em qualquer expressão. Bem, com isso, como dizia eu, alguns economistas neoliberais dizem que na humanidade nós teremos milhões de pessoas excedentes. O que quer dizer isso? Pessoas desnecessárias. Seriam pessoas que não têm nem a capacidade de consumir, nem a capacidade de produzir. E, ao mesmo tempo, disputam com essa mesma elite água potável, o ar limpo, as florestas, alimentos e etc. Então, a resposta deles a tudo isso é a necropolítica. O que vem a ser necropolítica? Necropolítica é aqueles que não têm capacidade de sobreviver na sociedade organizada pela elite, morram. Nós, aqui no Brasil, vivemos exatamente isso, né? Como Bolsonaro, durante a pandemia, quando ele se recusava a distribuir vacinas de Covid para a população em geral. Então, ali a mensagem que ele mandava era: olha, quem tiver dinheiro para pagar pela vacina, tome a vacina. Quem não tiver dinheiro, morra. Quem não tiver recursos, morra. É exatamente isso, a necropolítica. A tendência, segundo estudiosos, é que milhões de pessoas fiquem excluídas socialmente, em todo o mundo. Isso já está acontecendo numa velocidade absurda. Hoje, o Brasil tem menos população de rua, se comparada à sua população total, que os Estados Unidos, que é o país que tem maior população em situação de rua de todo mundo, e que é a União Europeia, onde nós temos lá na União Europeia países com os maiores índices de desenvolvimento e, teoricamente, índices de felicidade. Pois não, Larissa, você quer falar alguma coisa? Oi, não, professor, tudo certo. Tá bom. Boa noite para todos. Boa noite, Larissa. Bem, então, a tendência é que o número de excluídos sociais avance progressivamente. Se a gente olhar ainda para um fenômeno que foi massificado recentemente, durante a Covid-19, que foi o trabalho feito a partir de casa, sem a necessidade de deslocamentos para escritórios, etc. Com isso, está possibilitando que trabalhadores considerados burocratas desenvolvam suas atividades a partir de suas residências. E aí as pessoas estão preferindo se mudar para condomínios na periferia das grandes cidades. Isso é um fenômeno mundial, de novo, né? Na periferia das grandes cidades, porque lá eles desfrutam de maior conforto, maior segurança e etc. Vão morar em grandes condomínios, onde, segundo eles imaginam, tem melhor capacidade de criação dos seus filhos, porque ficam soltos dentro do condomínio, interagindo com outras crianças. E, de novo, produz uma redução imensa de ofertas de postos de trabalho para essas pessoas que têm menor qualificação escolar. Então, esses trabalhos de
doméstica, trabalho de faxina, trabalho de entrega de encomenda, né, motorista de aplicativo, tudo isso está chegando ao fim da linha. A partir daí, quem vai permanecer na cidade vai estar cada vez mais sujeito ao desemprego. E aí se vê cada vez mais um aumento absurdo de população em situação de rua, em que a elite já não pode sequer justificar esse aumento de população de rua como algo ocasional devido a uma crise financeira ou como algo pessoal devido às pessoas que moram nas ruas não têm grau de escolarização ou serem dependentes químicas, como eles chamam, embora a gente saiba que não existe a dependência química, qualquer coisa do gênero. Hoje nós encontramos nas ruas das cidades do mundo inteiro pessoas com nível superior, formadas em medicina, engenharia, advocacia, magistério e assim por diante. Então, esse é um fenômeno que acontece em todo o mundo. Nós temos, nas grandes cidades, recordes de índices de vacâncias de imóveis de moradia, disponíveis para moradia. Aí, no Brasil, por exemplo, você tem, teoricamente, mais imóveis disponíveis nas grandes cidades do que pessoas sem imóveis, né? Teoricamente, de novo, digo eu. O que quer dizer isso? Que, teoricamente, esse problema estaria resolvido, porque a gente poderia distribuir as casas que estão vazias entre as pessoas que não têm casas. Acontece que a questão não é bem essa. Como falávamos aqui, quem permanecer nas cidades estará sujeito ao desemprego, ou seja, cada vez teremos mais casas vazias, cada vez teremos menos oferta de emprego e o ciclo perverso com as pessoas mais afastadas, mais do poder, mais vulnerável, cada vez se acentuará mais. Pensando nesse conjunto de fatores, é que surge a possibilidade da reforma agrária como uma das políticas públicas a serem tratadas e oferecidas para minimizar o efeito da automação da produção de bens de consumo, levando as pessoas de novo para a área rural, onde elas terão a casa e terão trabalho produzindo alimentos ou produzindo alguma coisa relativa a isso, né? De tal maneira que elas possam se tornar e exercer sua cidadania. Então, por isso, viria o Alexandre, como eu disse, integrante do Ministério do Desenvolvimento Agrário, responsável por esse contato com os movimentos que lutam pela reforma agrária, para nos expor como é que essas coisas estão sendo vistas pelo Ministério da Agricultura e como é que os próprios movimentos que lutam pela reforma agrária estão absorvendo todas essas mudanças, né? Estão absorvendo tudo isso, o que não foi possível. Então, a partir daí, minha proposta é que nós desenvolvamos esse debate em torno de o governo federal acaba de, o Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos, acaba de dar uma entrevista, participar de um evento, a Expo Favelas, onde ele fala de uma política que o governo federal, política pública que o governo federal está desenvolvendo, que vai envolver 4 ministérios, o dele, Direitos Humanos, o da Saúde, do Desenvolvimento Social e Trabalho. De tal maneira que imaginem que vão dar alguma resposta possível para essa situação que se encontra, né? Bem, alguém tem alguma coisa a falar sobre o que eu falei? Alguma pergunta, alguma questão? Então, eu queria passar... Licença, Ou não, Helena? eu estava lembrando É, Ângela. como é que é?
Aldous Huxley, Uhum. que é naquela literatura, né, de viver vigiado, né, de vídeo. Teve até um filme muito, muito do primitivo, mas que eu tô vendo essa realidade cada vez mais presente. Ainda mais que eu sou universitária e eu passei por um período pandemia, no virtual, né, no EAD, e qual foi muito, não foi muito produtivo no momento que tu terias as aulas práticas. E aí isso é unânime entre os estudantes de diversos outros cursos e universidades que tiveram esse tipo de educação, né. E eu acho que isso não funciona direito. Foi só essa observação que eu queria fazer. Sim, Ângela, bem-vinda. Ângela, acontece o seguinte, a gente vive no mundo... Helena, já te passa a palavra, só para interagir com a Ângela e depois a gente prossegue e retorna à própria Ângela. A gente vive num mundo, Ângela, onde essas questões cada vez têm menos relevância, por incrível que pareça, né? Porque assim, a perspectiva é de uma concentração de renda cada vez maior, e a partir daí uma concentração de saberes também cada vez maior. Então, na realidade, os processos, os sistemas educacionais, eles já há muitas décadas, eles preparam as pessoas supostamente para as demandas apresentadas pelo mercado de trabalho e não pelas demandas apresentadas pela sociedade, ou seja, não é um processo de formação de cidadão, onde esse cidadão vai aprender a desenvolver conhecimento. Não, esse cidadão, ele é pura e simplesmente igual um filhote de um passarinho, ele recebe o conhecimento, como a mãe do passarinho alimenta o passarinho, de tal maneira que essa pessoa se desenvolva para ser um bom funcionário, para produzir e trabalhar, de tal maneira que seu patrão fica cada vez mais rico. Então, essa não é uma questão nesse momento posta, Ângela, porque a questão posta é o seguinte: o ser humano está disputando vaga com a máquina. Então, o que interessa hoje para o regime é onde ele ganha mais, com o ser humano ou a máquina. A tal ponto que, não sei se vocês leram, há pouco tempo, os homens mais ricos do mundo, junto com outros intelectuais, fizeram um manifesto pedindo aos governos no mundo inteiro que interrompessem as pesquisas a respeito da inteligência artificial, porque eles estavam ficando cada vez mais assustados e com medo do que isso poderia levar, aonde poderia levar, inclusive, principalmente na falsificação de produtos, na cópia de produtos, e acabar com as patentes, ou seja, exatamente onde as pessoas se transformam cada vez mais ricas. Então, essa questão que você aponta, e que eu acho extremamente relevante, né, se a gente pensar que, na realidade, as escolas, as universidades, elas deveriam contribuir para que o indivíduo pudesse desenvolver conhecimentos e, portanto, está sempre se atualizando, está sempre curioso, sempre pesquisando, né, fazendo aquele eterno binômio de co-construção social, né, onde você está num processo contínuo de aprendizado e ensino. Não, não é isso que se deseja. Cada vez mais o que se deseja é que uma meia dúzia concentre o poder e a riqueza e o restante todo trabalhe. Helena? Oi, a minha pergunta é sobre quanto tempo é previsto que vai levar para a inteligência artificial tomar conta? Já está tomando conta, Helena. Não tem mais essa previsão. Quando se fala futuro, futuro é para daqui a 5, 10 anos, Helena. O seu neto, Helena,
já terá dificuldade de escolher qual universidade ele vai cursar, porque ele corre o risco de chegar ao final de uma universidade e a universidade que ele cursou, né, já não sequer existir mais a profissão para a qual ele foi formado. Eu estou sentindo isso com o meu trabalho. Pois é, o seu trabalho. Né? Qual é o seu trabalho, Helena? Sou tradutora. Então, as ferramentas que o Google proporciona diminuiu muito o trabalho, principalmente de tradução técnica. Exatamente. Né? Você vê que a sua profissão, a tendência é acabar. Pois não, Larissa? Eu queria também ter um pouco os comentários sobre a inteligência artificial, né? O quanto a gente foi gradativamente naturalizando a inteligência artificial no nosso dia a dia, como, por exemplo, quando tu vai bater uma foto do teu Instagram e tu bota um filtro que ele é uma fake news. Então, a nossa face começa a ser modificada e o quanto isso vai impactar nos campos de trabalho, na atuação das pessoas, no afeto, na presença, sabe? Naquele momento em que tu tá de cara a cara com a pessoa e que ela precisa daquele atendimento naquele momento e você não está garantindo isso numa perspectiva, desculpa, meu cachorrinho, que você não está garantindo isso porque você está introjetando a inteligência artificial para que as pessoas se identifiquem, né? Agora começou todo mundo fazendo fotografias de si com inteligência artificial. Então, a inteligência artificial ela vai fundir a tua imagem e a do teu companheiro para dizer como é que vai nascer o filho. Sabe? Umas coisas absurdas que eu estou vendo aí e que eu fico impactada como isso se naturalizou. E aí a gente inventa fake news, que na verdade a fake news sempre foi a mentira, a velha e boa mentira. Então, a gente coloca isso no dia a dia das pessoas e elas acham bonito, e elas acham que tá bem botar um filtro no seu rosto, porque desaparece essas imperfeições, mas o ser humano é um ser imperfeito, e a gente precisa aceitar como a gente veio ao mundo, sabe? Então, acho muito delicado, assim, essa reflexão, e pensar como a gente naturaliza isso no dia a dia mesmo. É verdade, né? Assim, como é que a gente faz para lidar com todo esse universo? E aí tem um outro lado dessa moeda também para nós todos pensarmos, né? Por exemplo, as pessoas que trabalham, estudam com essa questão, dizem que as maiores invenções que o ser humano já produziu são a roda e o fogo. Sem a roda e sem o fogo, nós não teríamos sequer estaríamos fazendo essa discussão que estamos fazendo nesse momento. Quando é comparado o impacto social causado pelo telegrama ou pela internet, a gente percebe que o impacto social do telegrama foi muito maior do que o impacto social da internet. Porque antes do telegrama não se tinha como se fazer nenhum tipo de comunicação à distância. As cartas, as comunicações, fossem elas quais forem, levavam dias de um lado para o outro. Depois do telegrama, não. Então, todas essas questões são questões que a gente, nesse momento, a humanidade está enfrentando dentro de um quarto escuro, porque a gente só descobriu a porta de entrada. A porta de saída, ou mesmo como conviver com tudo isso, a gente ainda não sabe. Vai ter que esperar que essa tecnologia se consolide, passe a pertencer ao nosso cotidiano, para que depois disso a gente possa entender as transformações que ocorreram e encontrar meios de lidar com elas. O problema todo é exatamente esse tempo que existe, né? E a velocidade com que as coisas estão acontecendo, e a partir daí, o que fazer com essas pessoas que não terão a capacidade de adaptação
que algumas terão. Ou seja, os excluídos sociais. Segundo alguns historiadores, pesquisadores, depois eu vou botar aqui no grupo um debate que aconteceu aquele no Instituto Conhecimento Liberta, com um pensador na semana passada, que agora eu esqueci o nome dele, que é considerado o maior pensador hoje na humanidade sobre esse tema que a gente está aqui conversando. E que foi muito interessante o debate com ele, né? De qualquer maneira, assim, a gente pensar nisso tudo é, nesse momento, ainda pensar no escuro. Mas é um escuro que tem milhões de vidas em jogo, né? Principalmente num planeta Terra, onde você tem comunidades, países com um grau de diferença tão grande, seja de tecnologias, seja de tudo que você possa imaginar, né? Você tem desde a África subsaariana, abaixo do deserto Saara, né? Onde ainda se vive uma vida que é uma vida ainda muito descolada de todas as tecnologias existentes, até países como Luxemburgo, que é considerado o país mais tecnológico do mundo. É uma distância abissal entre um e outro. A questão é, como é que faz para lidar, no nosso caso, né, com população de rua, com essas pessoas que estão menos capacitadas para irem se adaptar a essas mudanças tecnológicas que já estão acontecendo. Não é, entendam bem, não são mudanças que vão vir a acontecer, é que já estão acontecendo. Hoje nós temos no Brasil 282 mil pessoas em situação de rua. Segundo o IPEA, a população de rua na última década cresceu 211%, enquanto que a população brasileira cresceu em torno de 10%. O número de pessoas em situação de rua com nível superior triplicou no Brasil. Como é que a gente faz para lidar com isso? Porque, vejam que interessante, quando se pensa em população de rua, por exemplo, aqueles cidadãos mais vulneráveis, só se pensa nos cidadãos que já estão vulnerabilizados. Boa noite, Guilherme. Ninguém pensa como é que se faz para que esses cidadãos não precisem chegar à rua. O que os leva à rua? Porque quando você tem uma crise de emprego, uma crise econômica, essa crise de emprego é para todo um país. Por que que alguns vão para a rua e outros não? Pessoas do mesmo nível socioeconômico. Por que que uns chegam às ruas e outros não? Onde que está esse diferencial? Como é que está esse diferencial? O que leva efetivamente as pessoas à rua, sem que a gente queira mascarar ou disfarçar essa situação, acusando que é devido à doença mental ou devido ao uso de substâncias psicoativas, né? Ou qualquer coisa do gênero, ou seja, culpabilizando o indivíduo para que possamos inocentar aqueles verdadeiros culpados, que é o sistema. Veja uma outra característica que tem atualmente. Vocês já repararam que atualmente, quando se fala em população de rua, só se fala de adultos e de homens, não se fala de mulheres, não se fala de crianças, não se fala de adolescentes. Até pouco tempo atrás, quando apareciam matérias sobre população de rua, quase sempre apareciam sobre crianças e adolescentes que se juntavam, faziam grupos e, para garantir as suas sobrevivências, promoviam assaltos, seja na cidade de São Paulo, seja no Rio de Janeiro, qualquer cidade do Brasil. Não tem mais essas crianças. Ninguém fala mais delas. Ninguém fala mais de mulheres em situação de rua. Então, se a gente pensar
que um dos mais fortes componentes para fixação de adições nos seres humanos é exatamente o estresse nervoso, a própria OMS reconhece que a principal pandemia a ser combatida nesse século XXI é a adição, e que não é a adição relativa ao uso de substâncias psicoativas, mas a adição dispersa e espalhada por diversas outras formas, como, por exemplo, a questão da obesidade. É uma questão extremamente séria que ninguém fala nada. E essa questão da obesidade, de novo, ela recai, por incrível que pareça, mais força entre os maiores excluídos sociais, entre as famílias que têm maior poder aquisitivo. Porque se a gente for comprar 1 quilo de macarrão, é mais barato do que se comprar 1 quilo de alface. Sendo que 1 quilo de macarrão sacia a fome, 1 quilo de alface não. Então, as comidas consideradas saudáveis são muito caras. O peixe é muito mais caro do que a carne de boi. E aí? Se a gente olhar de novo essa sociedade, a gente vai ver que cada vez a sociedade adoece mais, com mais velocidade, maior ênfase, e cada vez temos menos resposta para tudo isso. Assim, a alternativa que o observatório teve de começar a buscar, debater temas, né, que promovam programas que promovam a inclusão social de uma forma onde esse cidadão que está sendo promovido, né, está resgatando a sua cidadania, ele possa ter consciência da relação com a sociedade, tanto dos seus direitos quanto dos seus deveres, nos parece que é algo urgente. É algo que a gente precisa debater com muita urgência. Saindo daquelas soluções aparentemente cotidianas, daquelas soluções aparentemente corriqueiras, né? Ou de ações que sejam ações carregadas por um sentimentalismo ou um assistencialismo, e olhar para essa questão como uma questão a ser tratada com profissionalismo, com tecnologia. Sim, Guilherme, você queria falar alguma coisa? Não, desculpa, eu só respondi ao boa noite da Regina, que eu a conheço pessoalmente. Tá, Satisfação, inclusive. Oi, Guilherme. Beijo. Bem, alguém tem alguma coisa que queira comentar? Não? Então vamos lá. Então a reforma agrária se insere no nosso tema exatamente como um processo, né, ou como uma política pública que pode garantir ao cidadão, ao indivíduo, não só uma inclusão social, como um processo de prevenção, para que as suas gerações futuras também não parem nas ruas. Para que acompanhe-se um movimento que está sendo dado nas classes média, classe média alta, de saída das grandes cidades para ir morar na periferia, pelo também as classes mais vulneráveis. E essas pessoas possam ir também morar na zona rural, garantindo sua moradia, sua alimentação e sua dignidade. E aí que está a vinculação com a adição. Bem, eu vou fazer o seguinte, quando vocês quiserem se colocar, vocês podem, naquele processo tradicional de levantando a mão, né? Então, essa é a nossa busca, e é a busca desse debate aqui, de trazer essa pessoa para cá.
né? A gente poderia imaginar a reforma agrária como um processo redutor de dano. E um redutor de danos não individual, né? No sentido daquela redução de dano tradicional, onde você vai atuar junto ao consumidor de substâncias psicoativas, reduzindo dano dessa prática que ele tem. Pois não, Helena? Eu acredito que a volta, o êxodo urbano em direção à zona rural é muito mais do que uma redução de danos, é uma melhoria de qualidade de vida total. Sim, mas o que eu estou querendo... eu concordo contigo, Helena, mas quando eu disse redução de dano, é no sentido de trazer para dentro desse debate terminologias e trazer para dentro desse debate práticas que já fazem parte desse lugar, né? Quando a gente pensa em usuários de drogas, ou quando a gente pensa em adições, né? E aí a gente pensa logo em redução de danos, e a gente poder entender que a redução de danos ela não se dá dessa forma tão corriqueira só, né? Ou seja, em troca de seringas, em criação de espaços apropriados, com assistência médica e etc. A redução de danos se dá também numa forma mais ampliada. Quando Pois você... é. Oi? Pois é, mas é legal pensar que é mais do que uma redução de danos. Eu acho que é uma virada na sociedade, né? Pode ser que esse futuro tenebroso e sombrio acabe se transformando num futuro glorioso. Como sempre aconteceu na história da humanidade, né? Na Revolução Industrial, por exemplo, foi um presente muito, muito tenebroso, que acabou se transformando num futuro bastante glorioso. Nós vivemos algo que os estudiosos indicam que é mais grave do que na Revolução Industrial, mais acentuado do que na Revolução Industrial devido à velocidade com que as coisas estão acontecendo. Entendeu? Sim, sim. Porque na Mas Revolução Industrial ainda teve um tempo, né, para as pessoas irem se acomodando. Atualmente não. É de um dia para o outro. Pois não, Regina? talvez. Não, tem tudo a ver com o que você está falando, a reforma agrária tem tudo a ver com essa população de rua, né? Porque, afinal de contas, muitos deles vieram do campo, né? Então, essa palestra de hoje, essa possibilidade que a gente tem de conversar com esse moço novamente, né? Num outro momento, vai ser muito importante para a gente poder compreender também essa dimensão, né? Né? Porque a intenção é a gente produzir essa primeira conversa com o Alexandre, e depois o Alexandre vai chamar integrantes de movimentos que lutam pela reforma agrária para fazer uma grande mesa de debate com a gente também, para depois a gente chamar integrantes de movimentos de população de rua para participarem desse debate com os integrantes da reforma agrária, para que a gente vá, de alguma maneira, estimulando para que se crie um movimento maior, né, unindo população de rua e reforma agrária, e isso ganha uma força maior. Eles não fiquem sequer em grupos distintos, entendeu, Regina? Que bom, gostei de saber, obrigada. Pois é, sim. Esse é um movimento que o Observatório está buscando construir junto ao Ministério da Agricultura, de tal maneira que a gente estimule a criação de na cesta de políticas públicas a serem ofertadas para a população de rua e para a população da reforma agrária, se inclua isso.
Helena, você quer falar? Pois não, Helena? Não, está ouvindo? Agora estou. O pessoal que já está no campo, no MST ou em outros grupos, você acha que eles receberiam bem essa ideia Eles da estão população? recebendo melhor essa ideia do que a própria população de rua. Oh, que bom! Quer Porque, dizer, porque é assim, olha só. A gente não pode imaginar que a gente vai pegar uma pessoa que esteja nas ruas das cidades e levar direto para os acampamentos que lutam pelas reformas agrárias ou que já são alvos de políticas da reforma agrária, né? A gente tem que criar uma etapa intermediária para essas pessoas, de tal maneira que essas pessoas possam, quem está nas ruas, resgatar a sua cidadania, tirar a documentação, passar por avaliações, né, sociais para elas próprias, saber se precisam de alguma atenção diferenciada em relação aos demais, para que depois é que elas se sintam pertencentes a comunidades, elas, depois que elas tenham se ambientado com essa cultura rural, elas possam efetivamente decidir se querem voltar para o campo. E se quiserem voltar para o campo, qual é a região predileta, preferencial para eles voltarem? Porque aí a gente tem que criar um mapa dos acampamentos que lutam pela reforma agrária ou de comunidades agrárias que já estejam instaladas, de tal maneira que, através desse mapa, a gente tenha também qual é a demanda deles de mão de obra. Então, vamos supor que a gente tenha conosco um médico numa dessas lugares onde esse médico resgatou toda a sua possibilidade como cidadania. E a gente descobre que no Acre tem uma vila agrícola, né, precisando de um médico. Então a gente tem como fazer essa ponte, oferecer para o médico, né, para ele ir para o Acre, e oferecer para o pessoal do Acre esse médico. E aí eles fazerem contato, ver se realmente eles querem, né? Se o médico quer ir para lá e se a comunidade quer recebê-los, para depois eles poderem, essas pessoas poderem ser encaminhadas para o meio rural. Pois não, Regina? isso é bem pensado. Pois não, Regina? Estava pensando aqui é que é um processo lento, como você mesmo descreveu aí, né? Porque passa por um processo de frustração muito grande, né? A saída do campo para a cidade, e adaptação às ruas e adaptação a uma realidade totalmente diferente é um processo lento também. Então, não é uma coisa que vai acontecer porque existe uma política pública ou porque alguém decidiu, né? Vai muito também do desejo de cada um deles, né? De como trabalharam isso, como isso se deu na vida de cada um, né? Regina, mas assim, a gente tem que ter algum processo que cabe ao Estado, e pensando também, né, de tal maneira que todos possam entender a emergência e a necessidade de promover determinados movimentos, como, por exemplo, a incapacidade das cidades continuarem a ofertar e a acolher essas pessoas que moram atualmente nessas cidades. Não existe mais como uma cidade como São Paulo, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador. Essas cidades não vão existir, não vão persistir enquanto tal. Aqui no Rio, no centro da cidade, é uma zona que está completamente inabitada. Não sei se é aqui do Rio, mas chega a dar medo você ir ao centro da cidade do Rio, um lugar onde antes fervilhava de gente, e atualmente você chega lá, está vazio. Helena, deixa eu dar só a palavra para a Inês antes de você. Fala, Inês. Abre sua câmera para falar, Inês.
Inês, você está sem som, viu? Estão me ouvindo? Agora estão. É que eu esqueci de ligar o microfone. É Isso. que uma coisa que eu lembrei e que eu acho que tem um paralelo, eu queria ver se você concorda com isso, é a reforma agrária que a gente está falando do êxodo, né, na necessidade de que as grandes cidades estão saturadas de ir para o campo. Mas o que eu estou presenciando ultimamente é um aumento, ou pelo menos, não sei se é aumento, ou pelo menos está vindo mais em evidência o trabalho escravo na agro, principalmente o trabalho na agricultura, né, o agronegócio com trabalho escravo. Aí eu pergunto, o MST e o Ministério do Trabalho tem pego muito a escravização do trabalho no campo. E você levando mais trabalhadores da cidade para o campo, mas se não houver uma fiscalização, um controle, será que não há a possibilidade de aumentar? Há necessidade, né, de tirar o homem que está na rua para o campo para trabalhar, mas aumentar o trabalho escravo? Será que já tem? Esse trabalho não pode, é uma coisa que você tem que pensar paralelo? Então, Inês, eu entendo perfeitamente o que você fala, essa também é uma das minhas preocupações. Mas aí a gente está falando de um outro setor da sociedade, né? Ou seja, existe um setor da sociedade que ele é criminoso. E esse setor busca sempre uma oportunidade de obter vantagens, e se elas forem lícitas, as vantagens, a remuneração é maior ainda, né, em qualquer situação. Então, existe uma série de questões na nossa sociedade a serem resolvidas que o Estado não se predispõe a resolver por inúmeros motivos, né? Como, por exemplo, os conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida, eles são quase que majoritariamente ocupados por milícias no Brasil inteiro. As pessoas que habitam esses conjuntos habitacionais não são aquelas que foram sorteadas, embora as que foram sorteadas sejam responsáveis pelo pagamento e, se não pagam as prestações, estão com seus nomes sujos na Serasa, em opções de lugar, falta de pagamento do Minha Casa Minha Vida. E aí você, né, aí pergunta-se, mas como que isso aconteceu? É o seguinte, durante a implantação do Minha Casa Minha Vida, no sentido de tentar agilizar todo esse processo, o governo federal instituiu como único processo seletivo dos terrenos a serem construídos, os conjuntos habitacionais, seriam a documentação em ordem e o preço. A concorrência só se dava pelo preço. Então, o que as milícias fizeram? Elas compraram terrenos legais, legalizaram todos os seus nomes e praticamente doaram esses terrenos para a Caixa Econômica. A Caixa Econômica construíram os prédios nas zonas de abrangência, de domínio das milícias. Então, depois dos prédios prontos, foi distribuído para as pessoas sorteadas e as milícias foram lá tocar na campanha e avisaram, meu amigo, teoricamente é seu, praticamente é meu. Para você morar aqui, você tem duas opções. Ou você me paga aluguel ou vai embora. Quem não quis pagar aluguel, além da prestação da compra, teve que ir embora. Inês, por favor, feche seu microfone. Então, a partir daí, o que se criou foi uma dinâmica onde você tem esses conjuntos habitacionais entregues às milícias. Todos sabem disso. Isso que eu estou contando aqui, ninguém me contou em nenhum confessionário na igreja, não. Existe um relatório do Ministério Público Federal apontando isso. E ninguém faz nada. Aí você vai perguntar, mas por que ninguém faz nada se o Ministério Público Federal mostra isso? Isso é uma boa pergunta. Né? Assim como ninguém faz nada relativo à questão das comunidades terapêuticas.
Também existe um outro relatório do Ministério Público Federal que visitou todas as 6.350 comunidades terapêuticas espalhadas pelo Brasil. Foram apontados inúmeros crimes nessas comunidades terapêuticas que deveriam tratar e cuidar de pessoas. Inúmeros. Abusos sexuais, exploração sexual, trabalho escravo, castigo físico, coisas assim, assassinatos, coisas impressionantes. Ninguém fez nada. Então, eu acho que a gente ficar esperando ações de um Estado totalmente corrompido, totalmente corrosivo, né, para poder agir é muito difícil. E depois, dentro do processo da reforma agrária, existe o que é chamado de vilas agrárias, que são pequenas comunidades que são formadas, né, onde as pessoas moram ali e em volta deles é onde tem o seu campo, o seu lugar de trabalho, que são os terrenos onde são plantados. Um protege o outro. Pois não, Helena? Eu tenho uma pergunta, assim, qual a estatística de trabalhadores rurais do agronegócio em relação aos pequenos proprietários e trabalhadores rurais que não são do agronegócio? Essa é uma pergunta muito interessante sua, Helena, só que ela não tem resposta. Porque eu venho de uma região de pequenos agricultores, a maioria dono do seu pedacinho de terra, então trabalho escravo não é um problema nessa região, né? E o MST se propõe a que o trabalhador acabe por possuir a terra onde ele trabalha, né? Não. Então, eu acho que o trabalho escravo poderia ser controlado dessa forma. É verdade, mas assim, a proposta da reforma agrária, isso Alexandre depois vai contar para a gente, não é entregar a posse da terra para indivíduos. A proposta da reforma agrária pois é, isso mesmo, Sara, o agronegócio não dá emprego. A proposta da reforma agrária é que cooperativas sejam donas das terras. E aí as terras sejam administradas em regime cooperativo. Bom, assim, aí menos ainda a possibilidade de trabalho escravo, não? Isso, exatamente isso. E aí, assim, e são inúmeros os movimentos, eu não sei nem quantos são, que lutam pela reforma agrária no Brasil. O MST é o que tem maior visibilidade, mas sequer é o maior deles. Eu fui surpreendido por isso agora, essa semana, conversando com o Alexandre, quando ele estava falando da vinda dele aqui. E é isso tudo que ele vai explicar para a gente. Ah, que legal. Também não sabia que o MST não era o maior. Pois é, nem eu também sabia, não. Tem muitos outros movimentos que lutam pela reforma agrária. O MST parece que é o que tem maior visibilidade. Mas isso tudo o Alexandre vai trazer para a gente. O que a gente está tentando fazer aqui hoje, agora, é antecipar um pouco da conversa. Não sei se vocês viram, eu postei lá no nosso grupo um artigo que eu escrevi sobre o título Os Excluídos Sociais, que foi postado no jornal 247. O Observatório das Adições, a partir de agora, ele passa a ter uma coluna semanal no jornal 247 e também vai ter um programa semanal na TV 247. Isso é maravilhoso, hein? Bem, além disso também, Cláudia, nós fomos convidados. Eu estou falando isso para vocês no processo de antecipar e, ao mesmo tempo, no processo de convidar vocês. Quem quiser escrever, quem quiser participar, é muito bem-vindo. Isso não é algo restrito
ao observatório, nem de propriedade do observatório. Isso é algo que o observatório foi oportunizado para o observatório, mas pertence a todos nós, é um espaço de fala. Assim como também o observatório foi convidado pela PUC aqui do Rio, a Pontifícia Universidade Católica, né, para... Obrigado, Cláudio. Isso é uma conquista de todos nós, da qual você faz parte também, viu, Cláudio? Mas a Pontifícia Universidade Católica, a PUC Rio, convidou o observatório para nós organizarmos e operarmos o primeiro curso de extensão sobre adição a ser realizado no Brasil. Nós já estamos começando a preparar isso. Inclusive, o próprio Bruce Alexander vai dar aula nesse curso. Vai ser um curso à distância. Ele vai montar toda a estrutura do curso, né, e vai dar aula na cadeira de adição. É um curso de 1 ano, cuja vai ter adição 1 e adição 2, que o próprio Bruce vai dar aula. Fazem parte desse grupo a PUC, o Observatório e a Fiocruz. Pois é, isso mesmo, Cláudia. É uma conquista grande para todos nós mesmo. A gente vai ter um lugar para falar e para trocar, né, onde todos nós vamos poder nos manifestar lá. Bem, então, voltando ao nosso debate, ao tema do nosso debate, né, nós temos, assim, como é que a gente consegue produzir um interesse num lugar onde existe tão pouco interesse, né? Porque a gente, não sei se vocês já perceberam, a gente está mexendo num lugar em que existem imensos interesses que aprisionam essas pessoas naquele lugar, na rua, e que não as deixam sair. Onde, aparentemente, são essas pessoas que não conseguem sair, mas, na realidade, elas estão presas na rua. Porque quem gera a riqueza é a miséria. E nesse regime capitalista selvagem que nós vivemos, só existe e só persiste aquilo que gera lucro. O que não gera lucro financeiro acaba. Que tipo de lucro que uma população de rua gera? É uma lista imensa. Por exemplo, eles são matéria-prima para tráfico humano, eles são matéria-prima para tráfico de órgãos, eles são matéria-prima para exploração sexual, eles são matéria-prima para venda de segurança pública nas vias públicas. Aqui no Rio, esse movimento se chama Varrer a População. A milícia varre a população para uma determinada região onde se concentre comércio. E aí, como tem população de rua lá, a população em geral fica com medo de circular ali, imaginando que a população de rua está vinculada a assaltos, aumento da violência. E com isso cai o número de consumidores no comércio. E aí aparece lá alguém da própria segurança, um policial da própria segurança, que é pago pelo Estado para fazer isso. Mas ele aparece lá para o comerciante, conversa com o comerciante, e se mostra muito amigo do comerciante, e é capaz de, inclusive, tirar aquela população de rua dali da calçada, em frente da loja dele, desde que o comerciante seja amigo também daquela pessoa, né, e contribua com ele financeiramente. E aí, à medida que o comerciante paga, ele não vai ter mais população de rua na calçada dele. Pois não, Regina? Não, só complementando o que você está falando, eu não estou no Rio, eu moro em Curitiba. E aqui é uma política pública a limpeza, né, a higienização dos espaços. As áreas que estão sendo revitalizadas, tem uma área próxima da rodoviária aqui, que era muito frequentada por pessoas de rua, estão sendo, agora eles estão fazendo uma revitalização estrutural ali, e a gente não vê mais a população de rua lá. A assistência social da prefeitura e também a polícia, guarda municipal, né, faz essa remoção.
Pois é. Assim, mães, agora tem um mães, né? O Alexandre de Moraes, não sei se vocês viram, ele aceitou uma ação movida pela PSOL e pela Rede, né? Partido da Rede, e aí essa ação reivindicava o cumprimento da Constituição, onde a rua, por ser um local público, todos têm que ter direito a acesso e permanecer. E, portanto, a população de rua não pode ser retirada dali contra a sua vontade, e menos ainda ter seus pertences apreendidos pelo poder público, ter seus pertences roubados pelo poder público. E, para completar, todas as prefeituras, governos estaduais e o governo federal têm até 90 dias para enviar para eles, para o Alexandre de Moraes, o rol de políticas públicas que estão sendo desenvolvidas junto às suas populações de rua. Pois não, Guilherme? Então, interessante esse aspecto, né? Eu sou daqui de Belém, Pará, e vocês já devem saber que em 2025 vai ter aqui um grande evento, né? Que é a COP30, a realização da COP30. E como todo e qualquer centro urbano, Belém não está longe dessa realidade que a gente está descrevendo aqui, em que diz respeito à população em situação de rua. Eu trabalho na Secretaria Municipal de Saúde, na média complexidade, e nesse serviço nessa média complexidade tem um serviço chamado Casa Rua, que é um serviço que foi proposto pela gestão municipal atual, e que é voltada toda para essa questão da população em situação de rua, cuidado a essa população, né, nessa perspectiva aí da RD, da redução de danos. Mas a nossa grande preocupação é exatamente essa, como a COP30, ela tem uma característica particular, mas ela se enquadra, Abre sua portanto, câmera, Guilherme, abre sua câmera. Oi, Abre só um sua minuto. câmera. Então, como eu vinha falando, né, um evento, não deixa de ser um evento de grandes proporções, como, por exemplo, uma Copa do Mundo. Ela tem a particularidade, a COP30, por tratar de uma discussão bem interessante, questão do meio ambiente, enfim, tá na Amazônia, etc. Mas uma grande preocupação nossa é como a gestão, tanto municipal quanto do próprio Estado, né, do governo do Estado também, que tem uma participação muito forte na gestão municipal, de parceria e etc., como eles vão lidar com isso, porque a população em situação de rua aqui em Belém também cresceu exponencialmente, dado aí os efeitos dos 8 últimos anos, governo federal, e também mais especificamente, mais recentemente, da pandemia, né? Então, a gente vê, assim, áreas centrais tomadas quase que completamente por essa população, e aí o que vão fazer com esse pessoal, né? Com essas pessoas? Vão pura e simplesmente limpar as ruas, o centro, ou os espaços onde o mundo vai estar aqui em Belém, vai passar? Uma das grandes preocupações nossas é exatamente essa, qual vai ser a política do próprio Estado, né, a Secretaria de Saúde do Estado vão implementar, né, para essa população. Porque não é pura e simplesmente varrê-la numa proposta higienista, como tem acontecido quando ocorrem grandes eventos como esse, por exemplo. É isso. Pois é, Guilherme, deixa eu te fazer algumas perguntas curiosas, né, de um curioso. Aí a prefeitura é do PSOL, né? Um integrante, Exatamente. o prefeito, em coligação com o PT, não é isso? Uhum. Como é que tem sido, esse assunto tem sido abordado aí pela prefeitura? Olha, confesso que eu esperava muito mais, É? né? Mas
quem sabe agora com a injeção de recursos, quem sabe isso melhore consideravelmente. Mas o que a gente tem visto, por exemplo, são ações muito simples, muito tímidas, e o argumento para isso é exatamente o realinhamento no que diz respeito a repasse de verbas, né? Inclusive inclusive não, do próprio governo federal para os governos municipais, né? Que ficou bastante prejudicado isso. Então, mas se a gente for avaliar, por exemplo, esses primeiros meses do governo Lula, por exemplo, caminhou muito pouco nessa perspectiva. A gente aqui nós caminhamos muito pouco nessa perspectiva, apesar de eu ter dito, por exemplo, que esse serviço Casa Rua foi criado nessa gestão anterior e faz coisas muito interessantes, né? Ainda na semana passada, nós tivemos um servidor em Brasília para apresentar o serviço numa reunião que estavam lá presentes cerca de 30, 40 prefeitos do Brasil todo, onde estavam sendo apresentadas experiências exitosas, né? Um evento que foi promovido pelo Ministério da Justiça, inclusive, que esteve aqui numa outra agenda, conheceu o serviço e convidou o serviço para ir lá. Mas, assim, é algo muito tímido, né? Então, espera-se, eu espero, e assim, a gente espera que isso possa mudar de configuração, né? Mas que mude de configuração, mas qual é a preocupação? Que configuração é essa? O que se vai fazer com essa população? Né? Para onde vão colocá-la? Porque agora tu colocaste aí, Paulo, né? Que é essa questão do cumprimento de um direito democrático, né? Sim, Da a Constituição. Constituição. Exatamente. Então, um cumprimento da Constituição. Essa população, ela tem o direito de ali permanecer, ou permanecer onde ela quiser permanecer. E que, geralmente, ela quer permanecer, muito provavelmente, aí nos centros, né? Onde há a oferta de serviços e outras possibilidades que são muito mais atrativas para ela do que estar em outros locais da cidade, já que esses outros locais não têm esse atrativo todo. Ou pode não, né? Você tem acesso a alguém que trabalhe ou que comande essa política para convidá-lo para vir fazer um debate aqui conosco? Sim, tenho. Então, Tenho, sim. vamos pensar nisso, entre em contato comigo, Vamos. que aí a gente convida, seja o secretário de assistência social de vocês, ou direitos humanos, quem estiver afeto a esse tema, né? Porque, assim, com frequência o que acontece é o seguinte: rapidamente vai se descobrir alguma questão relativa a drogas em Belém, né? E aí vai se criar uma droga demoníaca em Belém que estará crescendo e correndo igual a fogo no mato seco. E também vai se descobrir que a única forma de tratar usuários dessa droga é promovendo internação compulsória. Coincidentemente, essa pandemia dessa droga vai ser descoberta 1 ano antes do evento acontecer. E aí, durante os 6 meses seguintes, essas pessoas são recolhidas e internadas. Nos 6 meses anteriores ao evento, a cidade é remodelada, ou seja, os prédios públicos são pintados, as calçadas são varridas, os jardins são refeitos, né? Para dar um ambiente de limpeza, de higienização. E aí vem o evento, e aí depois do evento as portas se abrem e ninguém mais comenta nada a esse respeito. Até porque é um desejo das pessoas verem exatamente esse cenário, né? Porque é um cenário, né? É um desejo delas. E esse cenário limpo, higienizado, né? Isso. De estarmos livres desse mal que a gente sempre precisou combater, da violência trazida por essas pessoas, etc. Na verdade, a cidade já começou a assumir essa configuração, né? Começa a se transformar num grande canteiro de obras. Isso. Esse canteiro de obras exatamente começa a surgir
obras em locais onde normalmente essa população de rua ela se concentra, é mais protegida, e ali acontecem as obras de modernização normalmente, né? São trazidas mais iluminação, sobre tudo isso, sobre a justificativa da segurança, da saúde pública, etc, etc, etc. Então, se a gente conseguisse trazer, né, para esse debate com a gente, o secretário aí de vocês, da prefeitura, eu acho que seria algo muito interessante no debate com a gente, né? Eu teria muito a contribuir com nossas reflexões. Sim, sim, legal. Pode ver a possibilidade. Então, Posso faz tentar. contato depois comigo, Tudo tá? bem, faço sim. Amanhã deixar. me manda um zap e aí a gente começa a conversar sobre isso. Tá bem, Falou? mando Mas sim. Pode deixar. continua aí. Obrigado pela tua participação. Tá, tô por aqui. Tá ótimo. Vamos, alguém tem mais alguma coisa que queira falar, pessoal? Então, assim, voltando ao que a gente conversava, né? Como a gente já sabe, só reafirmando exatamente essa conversa com o Guilherme, né? O principal instrumento para a opressão da população é o suposto uso de drogas, né? E é ali que entra toda a questão que justifica o uso da violência, inclusive. Porque como as pessoas viciadas em drogas, elas são carregadas pelas drogas, são as drogas que as conduzem, então, e elas, por serem viciadas, não têm força própria para se livrar daquele mal autonomamente, o Estado se sente na obrigação de cumprir seu dever e cuidar dessas pessoas. E nesse cuidado dessas pessoas, fazer tudo o que for necessário para que elas, ou melhor, para que as drogas as deixem em paz. Normalmente, o que é necessário é fazer a internação compulsória, porque assim, e ela só é compulsória não por um desejo do Estado ou pela elite governante, ela só é necessária porque é necessário, né? Porque como as drogas causam vício, então o rompimento desse vício requer ações de violência. A partir daí, né, se cria a internação, onde ela vai ser afastada das drogas para que seu organismo possa ser limpo, que é um termo, inclusive, usados pelos próprios usuários, né, que dizem, já estou limpo há 6 meses. Isso só reforça a cultura da opressão, né, porque ele está limpo desde que nasceu, usa droga a partir de um momento, e nem por causa disso se tornou sujo, né? É exatamente para denegrir cada vez mais a imagem. E principalmente a imagem das mulheres. E por que a imagem das mulheres? Existe uma pesquisa que, inclusive, tem artigo nos nossos livros publicados, que mostram que a liderança das mulheres ela é muito mais incisiva e muito mais positiva do que a liderança dos homens em movimentos sociais. Por quê? Porque as mulheres trazem na própria imagem de mulher, né, a figura da maternidade. A figura da maternidade traz o símbolo da verdade. Então, uma mulher, quando se torna líder de um movimento social, ela é muito mais perigosa do que um homem ao se tornar líder de um movimento social. E aí, qual é a forma de desqualificar essa mulher? É desqualificá-la como mãe. Porque se ela, que é uma mulher, não consegue cuidar dos seus filhos, para o qual ela teria, inclusive, o instinto da maternidade, né? O instinto da maternidade esse que foi criado na Idade Média por Rousseau, o filósofo de Napoleão Bonaparte. Então, se ela não consegue cuidar dos filhos, ela não tem capacidade de cuidar de mais ninguém. E uma mulher que usa drogas, efetivamente, não consegue cuidar do seu filho porque ela sequer tem uma moral que autorize a fazer isso. Se ela usa drogas, é sinal que ela não está preocupada com o filho. Por isso que a mulher é tão discriminada, de novo, né? A mulher usuária de droga é tão discriminada de novo. É esse reforço desse lugar comum.
E aí, voltando, né, à utilização da adição em proveito da elite, né, justifica de não se fazer nenhuma campanha de prevenção, assim como não existe a campanha de prevenção na relação com a população de rua. Ninguém pensa nisso, não é, Larissa? Ninguém fala nisso. Como é que faz, né? Qual seria uma política de prevenção para a população de rua? Eu queria, assim, enquanto eu deixo essa pergunta no ar, eu vou 2 minutinhos, eu vou beber uma água, que eu esqueci de trazer minha garrafinha de água para cá, e já volto, que eu estou ficando com a boca seca. 2 minutinhos só, por favor. Então, alguém pensou em alguma sugestão para fazer? Como é que faz uma campanha de prevenção para as pessoas não irem para as ruas? Eu só consigo pensar em uma distribuição de renda mais eficiente. Helena, vou lembrar para você que cresce assustadoramente o número de pessoas que moram nas ruas no mundo inteiro com nível superior. Pessoas oriundas de família de classe média alta. E o que leva essas pessoas a optar pelas ruas? É essa pergunta que está no ar, Helena. O que leva uma pessoa a optar morar na rua ao invés de morar no conforto da casa da família? Olha só, se vocês esperarem 2 minutinhos, eu vou buscar um depoimento aqui de uma pessoa que morava na rua. 2 minutinhos só, espera aí. Já estou voltando. Vocês estão vendo na tela de vocês? Então, essa crack resiste não é que o crack seja bom, seja ruim, o uso de droga presta ou não presta. Esse debate já existe, né? Até onde eu pude averiguar como dependente químico, é uma doença, né? Para certas pessoas é safadeza. Para mim são ambos. Existe safado doente e existe safado que não é doente também, né? Tem lixo humano doente de dependência química e tem lixo humano político também, acho eu, né? Então, independente do perfume que eu use, que eu nem uso, né? Eu não lavo o dente há 8 anos, tá?
É verdade. Para que eu vou lavar o dente? Para rir bonito para os políticos? Que nada, que me chamam de lixo humano? Eu tomo banho no máximo uma vez a cada 10 dias. E olhe lá. Eu não uso desodorante, não tenho CC. Tá bom? Não ouvi bem isso. Eu também não tenho mau hálito não. O pH é alto da minha boca. Né? Mas estão caindo os dentes. Mas para que tanto dente? Porque na verdade, né, não há mais muito o que comer. Né? Tem muita comida de doação. Mas eu não vivo de comida de doação, eu agradeço muito a quem doa, mas eu não tenho capacidade de comer salsicha todo dia. É muito ruim, viu, senhor prefeito? Senhor perfeito. Não dá, eu não consigo não sacanear. Porque na verdade, senhor prefeito, o senhor prefeito, me parece que quando diz que o que tem aqui é lixo humano e que o projeto de braços abertos com a morte, né? E que pretende usar só um outro projeto aí, que considera a hipótese de internar compulsoriamente as pessoas, coisa que nem no manicômio mais pode, a lei parece que já não permite mais isso, depois tem que soltar todo mundo, tá me parecendo que pro senhor perfeito é apenas algum tipo de vaidade, ou quem sabe até um problema estético. Porque para mim, eu acho que o que interessa a esse homem é que aqui fique bonitinho, né? Eu também acho que tem que ficar bonitinho. Só que os fins não justificam os meios. Isso deu em nazismo. E essa maneira de pensar pode dar numa espécie qualquer de nazismo aqui. Certo? Ou errado, não sei. Eu não quero nem estar certo nem errado. Eu só não quero estar além dos problemas que eu tenho, né? Que eu tenho que me sustentar, não é um problema, é normal, todo mundo tem que se sustentar. Mas eu tenho uma dependência química, eu tenho que sustentar alguma droga, é caro, viu? Eu durmo na rua por conta disso às vezes, a gente pega uma infecção ou outra, tem que estar se tratando, olha que beleza, como é que tá minha perna, né? Tá um lixo, não é perfeito. Mas o que ocorre é o seguinte, eu tomo antibiótico para isso. Eu tomo, o posto de saúde dá. Tem gente que ainda faz por onde, né? Que sabe que o seu problema estético está muito aquém, né? Do problema ético, que é a gente ter uma estética dessa no meio de uma cidade rica como São Paulo. Então, não adianta o senhor querer maquiar ou acabar com quem usa crack, com quem é lixo humano, de acordo com o seu julgamento, né? Que às vezes pode ser que não seja perfeito, né, senhor prefeito? Deve ser isso, pode ser. Então, vamos com calma, porque uma coisa eu digo pro senhor, o que há aqui não é o que há de melhor, mas também não é o que há de pior. Simplesmente há uma concentração de pessoas que sofrem de uma doença que, infelizmente, pode ser ligada, eu tenho que admitir, à criminalidade, tá? Agora, o senhor chegar e querer tratar isso como um câncer, como já quiseram fazer em 2012, e extirpar o câncer, o que vai acontecer é que esse tipo de câncer não tem tratamento. Ele vai dar metástase na cidade inteira. O senhor vai desfazer uma Cracolândia para conseguir 20. Isso é inteligente? Ou então, para conseguir muita crítica pesada. Porque no final, né? Eu hoje tenho vergonha de ser brasileiro, não tenho orgulho não. Tenho vergonha. Mas lá no final, ainda sabe-se que o que tem por trás de pessoas pobres, dependentes químicas, não dependentes químicas, trabalhadoras, preguiçosas, deficientes, inteligentes, burras, o que for, tá? Existe o ser humano, né? E o que me parece, esse caminho que o senhor está querendo tomar para resolver isso, não é um problema. Para resolver essa situação, problema que vocês querem que seja, mas isso não é problema, essa situação, e ela ocorre mundialmente, em todos os lugares.
Existe a solução chinesa, que é dar tiro na nuca das pessoas que usaram droga, e existe a solução, por exemplo, norte-americana, que é dar a condição das pessoas usarem a sua droga. Pra você ver, você me parece que é um cara que admira os Estados Unidos, né? Faz igual a eles, dá condição. Então, quer dizer, extirpar isso aqui não é por aí, tá? E existem lá no fim as pessoas voltando que sabem que existem seres humanos aqui. Eu ainda não tenho vergonha de ser humano, mas eu estou começando a pegar, porque após ouvir certas declarações como essa que o senhor fez, senhor prefeito, e é o seguinte, né? Eu acho que ninguém é perfeito, então, prefeito, agora eu vou te chamar de prefeito sem brincadeira, porque eu não estou brincando, não há problema nenhum em dizer, pô, exagerei aí, chamei um monte de gente de lixo humano e mal sei eu que tem cara ali que é formado em universidade, que tem outro que já foi um policial militar, que tem outro que de repente estudou no mesmo colégio que eu, que a maioria tem mãe, filho, irmão, que não nasceu de chocadeira. Eu entendo que no calor da política o senhor tenha dado uma declaração um pouco mais forte, mas ela causa receio, porque ela é bastante fascista. Ela é fascista, a gente não pode dar um passo atrás agora. Não nesse momento. A gente precisa andar para frente. Para frente é que se anda. Se o senhor já ouviu o Beto Guedes, ele fala bem claro. Vamos precisar de todo mundo. 1 mais 1 é sempre mais que 2. Né? Terra, és o mais bonito do planeta, né? Estão te maltratando por dinheiro. Tu que és a nave, nossa irmã, nossa mãe, não sei. Beto Guedes é maravilhoso. O senhor nunca deve ter ouvido essa música, pelo que o senhor falou, porque quem já ouviu essa música não consegue colocar todo um universo flutuante de 1000 pessoas, ele inteiro como um lixo humano, sabe? A minha vontade de chorar não é de raiva de você não, cara. É de tristeza da possibilidade de termos uma pessoa tão limitada com relação a compreender o outro, né? Com um poder tão grande, que é o de ser prefeito de São Paulo. O senhor tem um poder muito grande na sua mão. Quanto maior o seu poder, maior a sua responsabilidade, consigo e com os outros. Então eu peço a sua ajuda para nós podermos conseguir não uma saída, um caminho digno. Esteticamente também, eu gostaria de poder andar mais bonito, tá? Mas existem coisas mais importantes antes disso, tá? Eu paro por aqui. Bem, algum de vocês sabe quem é essa pessoa que acabou de falar? Hein? Não, ele é alguém conhecido, Paulo? Ele é alguém conhecido, sim. Quem está com o microfone aberto? Tem alguém com o microfone aberto? Por favor, quem esteja com o microfone aberto, vocês podiam fechar? Pronto, era eu mesmo. Sim. Depois dessa gravação, né, essa gravação aí se tornou pública, e aí se descobriu que essa pessoa, que eu não vou dizer o nome dele, vou só dizer o apelido pelo qual ele se popularizou pelo Brasil inteiro, Carioquinha. Carioquinha era originário de uma família extremamente rica aqui do Brasil, da cidade do Rio de Janeiro, estudou no Colégio São Vicente, Santo Inácio, colégio esse dedicado à elite da cidade do Rio de Janeiro. Pois é, Cláudia, isso mesmo, você já vai identificar ele. Ele estudou no colégio, como diz, Santo Inácio, dedicado à elite da cidade do Rio de Janeiro. Para vocês terem ideia, a mensalidade no Colégio Santo Inácio gira em torno de R$3.000 por mês, fora material escolar, uma série de coisas que tem lá.
E com esse vídeo, os amigos dele, da turma dele, identificaram ele. E aí, nessa identificação, a família veio à tona. E ele era sustentado pela família. A família que mandava dinheiro para ele, por isso que ele não comia salsicha todo dia, para morar na Cracolândia. Ele tinha nível superior. Formado, como vocês viram com uma linguagem totalmente apropriada para a situação, usando termos diversos. E aí o que aconteceu foi que esses amigos, que também eram ricos, né, levaram o Carioquinha para uma clínica para tratamentos de dependência química, num bairro de uma cidade aqui próximo, da cidade de Petrópolis, que é a cidade imperial, né, lá em Itaipava. E internaram ele nessa clínica. Acontece. O Carioquinha ainda deu uma entrevista nessa clínica, agradecendo aos amigos que há muito tempo ele não se sentia sendo tratado como um ser humano. Acontece que uma semana depois de ele ser internado, ele morreu de infarto. Ele na rua sabia viver, na clínica ele tinha esquecido. E aí retorna a pergunta: o que faz com que uma pessoa, como Carioquinha, vá para a rua, vá para a Cracolândia de São Paulo, com a mãe mandando dinheiro para ele regularmente, para ele viver na rua, consumindo drogas, crack, como ele próprio se identificou. E os amigos dele, da mesma escola, os irmãos dele, não foram para as ruas. Como é que se desenvolve uma política de prevenção de tal maneira que a rua não seja um destino mais, seja só um lugar para a gente caminhar? Alguém tem alguma sugestão? Olha, eu não tenho uma sugestão, mas tenho uma reflexão. Eu me senti um ET a vida inteira, ou pelo menos a partir do início da adolescência. Eu não fui para a rua, mas muita coisa aconteceu comigo que não precisava ter acontecido. Como o caso desse cara, fez faculdade e, no fim, acabou na rua fumando crack. É uma questão para mim também. Como resgatar essas pessoas que parecem que não são da Terra, porque não conseguem se adaptar a esse mundo torto? O que fazer com elas? Cláudia, você levantou a mão. Pois é, Paulo e pessoal, enfim, boa noite novamente. Eu também não sei responder essa pergunta, mas fiquei refletindo, antes mesmo, o depoimento reafirmou um pouco, que é a questão de como a gente, estou falando por mim, eu falo como a gente, mas enfim, como a Cláudia de pouco tempo atrás, e a maioria das pessoas tem necessidade, né, em não aceitar que as pessoas façam escolhas. A gente acredita que o correto é aquilo que a gente vive e acredita, né, em relação ao abrigo. É óbvio que todos queremos nos sentir protegidos, assim, eu acho, em algum momento da vida, na maior parte do tempo. E aí que tá, né, um teto não garante essa proteção, né. Às vezes o ambiente da casa, enfim, até a família da gente não nos acolhe, né, não nos entende. A Helena trouxe ali de se sentir esquisita a partir de determinada idade, e me parece que é bem a época que a gente começa a prestar muito mais atenção nos outros, né, e no que os outros estão vendo e falando da gente. Então, enfim, é mais um desabafo, assim, da reflexão que eu fiz, né, com isso que o pessoal está trazendo, que você trouxe, Paulo, o vídeo e todo mundo aqui do grupo, ó, que me parece
que essa necessidade, é óbvio, não dá para romantizar uma situação de rua, mas acho que a gente identifica mais os problemas, a gente se preocupa com a estética, a gente se preocupa com coisas que têm valor para a gente. Não é que elas não tenham valor para os outros, mas elas têm valor para a gente de uma forma, e não é igual, né? Mas, enfim, era só o desabafo. Obrigada, pessoal. Cláudia Lage. Oi, boa noite, gente. O que acontece? Quando a gente vai fazer, nós do social, né? Quando a gente vai oferecer, quando a gente vai acolher, né, vai fazer uma abordagem, a gente não pode se preocupar nem que a pessoa aceite aquilo que você quer daquela hora, né? A pessoa, quando vai para a rua, de repente é o que sobrou para ela não tem outra opção, né? E a gente não pode forçar essa aceitação, né? Ela tem que ter liberdade de escolha. Se ela quer ficar na rua, vamos fazer com que essa rua Mas seja a pergunta da melhor não é forma essa, possível. Cláudia. Não, Oi? Cláudia. Desculpe, mas a pergunta não é essa. A pergunta é como fazer um processo preventivo onde a rua não seja sequer a opção. É melhorar o Será que só social. será que só existem duas opções? Ou Não, lógico que não. Eu acho que as condições emocionais, sociais, espirituais, isso tudo tem que ser feito antes. Nós não somos preparados para isso. A gente não é preparado para as perdas, para as mortes, né? Para os abusos. Então, quando a gente perde, a gente fica desorientado. Quando acontece alguma coisa que não é rotina, né? Tudo que é novo é brabo. A gente não é preparado na vida para isso, né? A gente tem que quer mudar dizer que isso. você aponta como uma das causas das pessoas irem para a rua é a dificuldade de lidar com perdas? Também, Mas aí então a humanidade os inteira estaria abusos. na rua. Também boa Não, parte da humanidade estaria na rua. não, mas muita gente não consegue isso, conviver com isso, entendeu? Ou Não é com o quê? todo mundo. Nem todo mundo usa droga. Sim, exatamente isso. Por Na que que rua uns não usa, usam, outros não? Por que que uns vão para a rua e outros não? porque cada um é um. Cada Como caso é um cada um caso, é cada um, você pessoa é uma acha que então pessoa. existem pessoas que têm por opção morar na rua em uma noite de frio, de chuva, morar na rua, por exemplo, quando tem a possibilidade de estar doente. Uma mulher, por exemplo, no seu período menstrual, com cólica menstrual, ela opta em ir para a rua, estar na rua. Lógico. Não estou falando isso. Não estou Pois é, mas falando é isso. disso que nós estamos falando, Cláudia. Então tá bom. Então deixa, eu não estou conseguindo me fazer entender. Tá bom? Deixa para próxima. E você, Célia, por favor, Cláudia, tira sua mãozinha levantada. E você, Célia? Célia Oliveira, não quer mais falar? Você está com o microfone fechado. Acho que não. Bem, pessoal, a questão é, né? Quando a gente pensa em câncer, todo mundo quer fazer um processo de prevenção. Ok, Célia. Vai tentando, a hora que você conseguir, você fala. Não precisa ter pressa. Quando a gente pensa em qualquer coisa, tem prevenção. Mas vocês vejam que coisa interessante. População de rua, ninguém fala em prevenção. Vejam só, outro exemplo, né?
Existe um dado universal que aponta que 95% dos usuários de substâncias ilícitas têm endereço regular. São pessoas que participam normalmente da sociedade. Muitos deles extremamente bem-sucedidos, com poder aquisitivos e tudo mais. Alguns são muito ricos, muito. No meio artístico, o uso de drogas psicoativas, como todos nós sabemos, é algo comuníssimo. Freud, por exemplo, era usuário de cocaína diariamente. Nem por isso ele foi impedido de ser Freud. Mas, olha só, e normalmente, essa sociedade que a gente vive, ela dá atenção aos mais poderosos e abandona os mais vulneráveis. Vejam que coisa interessante, porque existe uma situação que a nossa sociedade inverte esse padrão, que é nos usuários de droga. Todo mundo fica prestando atenção se a população de rua consome droga ou não. Quando sai um censo sobre população de rua, tem sempre lá, tantos por cento consome droga, tantos por cento não consome drogas, muitas vezes detalhado, inclusive, que tipo de droga, álcool. Engraçado que quando o IBGE lança o censo da população brasileira, não tem lá tantos por cento consome droga. Ninguém se preocupa com isso, só se preocupa com a população de rua. Quando sai, por exemplo, né, o censo da população brasileira, ninguém se preocupa em ver, em apontar. Séria, você abriu o teu microfone, Séria. Isso, obrigado. Eu consegui pelo celular. Séria, então, feche o teu microfone, por favor. Isso, obrigado. Mas ninguém se preocupa em saber quantos por cento das mulheres brasileiras sofreram abuso sexual. Mas engraçado, a população de rua sai essa pesquisa. Coisa interessante, né? Porque, assim, antes das pessoas se tornarem população de rua, elas não têm nenhuma atenção do Estado. Depois que se transforma em população de rua, principalmente em cidades, por exemplo, como ficar em evidência, como Belém lá, né? O Guilherme falava agora para a gente, cara, elas passam a ter uma atenção e uma preocupação que passa a ser prioridade. Já vou te passar a palavra, Célia. Né? Passa a ser prioridade essa população, alvo de discussão de política pública, inclusive. Por que será? Por que será que ninguém fala em prevenção? Vocês já ouviram alguém falar nessa palavra quando diz respeito à população de rua? Pois não, Célia? Fico pensando que essas pessoas talvez precisem de uma injeção de importância própria, se sentirem úteis de alguma forma dentro do nosso meio social. Talvez elas se perderam em algum ponto, não se sentindo úteis. Não sei, é muito complicado, mas eu acho que se a gente vai dando importância para essas pessoas, passo a passo, elas vão se reencontrando, achando um caminho, um lugar para trabalhar, uma coisa que elas gostem de fazer. Pois é. Célia, você podia... Obrigado. Você chegou muito perto. Chama-se isso que você está tentando dizer, chama-se autoestima. O lugar onde essas pessoas normalmente se perderam foi na escola. Sabe aquele menino, aquela criança arteira na escola, bagunceira, irrequieta, que é todo tempo chamada a atenção, posta de castigo, escuta, você não tem jeito,
Você não adianta. Tua professora tem tanta paciência com você e nem assim você fica quieto. Que o pai, quando está conversando com um amigo no bar, com a criança do lado, olha para o amigo e fala assim, cara, esse moleque aí é maior pimenta, maior demônio, não deixa ninguém em paz, não sei mais o que fazer com ele. Pois é. Obrigado, Guilherme. Ótima noite para você também. É exatamente isso, sério. São essas pessoas que vão, com o passar do tempo, se reafirmando cada vez mais como aquelas que deram errado. E aí, quando chega na entrada da idade adulta, normalmente, na mudança do adolescente para o jovem, elas já não conseguem encontrar o seu lugar. E aí vão para as ruas. Porque elas não têm mais jeito. O processo de prevenção começa na escola. Mas isso é uma outra conversa muito longa. E hoje o nosso tempo está acabando. Alguém tem alguma coisa a colocar? Pessoal, Helena, pode falar, Helena. Helena? Pronto. Não, eu queria dizer que eu gostei muito da discussão de hoje. Tem muito pano para manga aí. Um beijo a todos. Beijo para todas. Prazer ter estado com vocês mais essa vez. Obrigado por tudo. Um beijo, boa noite. Boa noite. Até segunda-feira que vem, Emerson Boa noite, retorna. obrigada a todos. Muito produtivo pensar, refletir sobre tudo isso. Até lá, pessoal.